Olá, meus amigos, minhas amigas, rapaziada aí que está nesse desafio gigantesco de obter a aprovação no exame de ordem, nesse 32º exame de ordem aí, e está aqui conosco na LAC Concursos no Master One. Eu sou o professor Rodrigo Palomares e estou aqui hoje justamente para nós resolvermos as questões de direito do consumidor, para que você vá para essa prova aí da OAB e gabarite as duas questões de direito do consumidor e com certeza obtenha o êxito proposto aqui por nós da Master One, da LAC Concursos, que é a 43 pontos para garantir assim até aquele errinho no gabarito que você possa fazer para você passar tranquilo para a segunda fase. Então vamos lá, conferindo aí a primeira questão. Eu retirei essas questões aqui dos exames passados para você. Então vamos fazer a leitura e tentar identificar os elementos principais para poder fazer a interpretação da questão e não abrir margem de erro para a assertiva ou a afirmativa que é cobrada aqui no exame. Então vamos lá, vem comigo. Olha só, nós estamos aqui no 24º exame de ordem, unificado pela FGV, que é a mesma banca do qual você aí vai ser explorado as questões, né, vai ser cobrado. Então nós temos aqui, Osvaldo adquiriu um veículo 0 km. Então, a primeira situação que você vai identificar é o veículo 0 km. Então, o que significa a pessoa? Por que tem essa informação 0 km? Justamente porque pela doutrina e pela jurisprudência mais corriqueira que nós temos aí no direito do consumidor, todo o consumidor que busca um veículo ou um produto zero, seja ele um veículo, uma geladeira, entre outros, desde que não seja usado, ele procura aquele veículo pela durabilidade, pela confiança, pela situação de que ele não quer que este produto venha viciado, né? Então, a probabilidade do produto 0 km, no caso, um veículo vir viciado, é muito menor do que um produto usado, tudo bem? Então, vamos lá. Mas ele adquiriu esse produto e, para o azar dele, ao chegar em casa, verificou o quê? No painel do veículo, ou seja, internamente no veículo, foi acionada a indicação de um problema de óleo. Comprei um carro novo, 0 km, estava dirigindo até a minha casa e, ao chegar em casa, acende a luz lá do óleo. Se você tem veículo e está me assistindo, você sabe que o óleo do carro é essencial para o seu funcionamento. E quando acende aquela luz do óleo, geralmente é uma luz vermelha, é justamente porque há algum problema grave no seu veículo. Então, o direito do consumidor você tem que se imaginar no caso. É praticamente autoexplicativo e é muito fácil de identificar as questões, desde que você saiba e tenha acompanhado aqui conosco na Master One a questão da aula que nós tivemos de direito do consumidor, que foi feita aqui comigo, na minha autoria. E eu falei para vocês o princípio da confiança, o princípio da boa-fé, o princípio da qualidade, o dever da qualidade. Então, se você está com tudo isso aí na sua cabeça, fica fácil de identificar aqui qual é o norte que essa questão vai nos levar. Ao abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. Então, lambrecou todo o carro ali de óleo, né? Por isso que acendeu a luzinha. Osvaldo, então, voltou imediatamente à concessionária. Isso aqui é importante você lembrar. Ele não aguardou o prazo decadencial, né? Nós estamos falando de um veículo 0 km, é um produto durável, tem o prazo de 90 dias de garantia, que é o mesmo prazo também para reclamar à concessionária de eventuais vícios. Então, se ele foi imediatamente e tiver alguma questão mais à frente que fala de decadência, você sabe que não vai ser decadente o direito dele, não decaiu o direito dele aí de reclamar, porque ele foi imediatamente, após a identificação daqui do problema do nível de óleo, que ele adquiriu o produto 0 km, o carro 0 km, ele já foi de volta à concessionária informar. Então, a concessionária também realizou rigorosa avaliação no veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor, que por isso deveria ser trocado. Então o motor estava rachado, eu comprei um 0 km e o motor veio rachado. Isso daí, Osvaldo solicitou então imediatamente
a aquisição de um novo solicitou um novo veículo, está aqui, porque ele adquiriu um veículo 0 km e por buscar um carro que tivesse toda a sua estrutura de fábrica, ele não quer nenhuma peça reposta. A concessionária, por sua vez, se negou em efetuar a troca ou devolver o seu dinheiro, alegando isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro do faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando, por aquele motivo, o desfazimento do negócio. E aí, no mesmo dia, Oswaldo procura você, aí que está nos assistindo, como advogado, com certeza será um advogado de sucesso, será uma advogada de sucesso, porque está fazendo aqui conosco na LAC Concursos o Master One e vai obter a sua carteira da ordem, o exame de ordem perfeito, vai passar com mais do que os 43 pontos do que nós estamos propondo para você, e você, como advogado, então, tem que orientá-lo. Assinale a opção que apresente a orientação dada. Então, vamos lá. Oswaldo comprou um carro, 0 km direto da concessionária. Este carro, no momento da compra, ninguém falou se tinha um vício ou não, um defeito, mas ao chegar em casa, logo em seguida da aquisição do carro, ele apresentou a luz ali, ligou do óleo, ele sem saber o que era, abriu o capô e viu que estava cheio de óleo. Imediatamente, ou seja, espancou de qualquer hipótese a possibilidade decadencial do direito dele de reclamar por eventuais vícios ocultos, aparentes, de qualidade ou quantidade, ele imediatamente se deslocou novamente para a concessionária, que também se prontificou em fazer uma minuciosa, ou seja, uma rigorosa avaliação no veículo e constatou que havia uma rachadura lá no motor. Oswaldo, por sua vez, solicitou um veículo novo. Ele falou, não quero mais esse veículo. Eu comprei um veículo 0 km justamente porque eu quero ele inteiro de fábrica. Eu não quero troca, não quero que ponham um motor novo no meu veículo. Eu quero o motor do veículo completo desde ele vindo de fábrica. Tudo bem. E a fábrica foi lá e falou, não há necessidade de eu lhe dar um novo veículo, porque este daqui eu faço a substituição dessa peça, que é o que está sendo falado aqui. A concessionária se negou a efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro tal. Ou seja, ele vai trocar aquela peça por uma igual ou equivalente, também 0 km, não afetando de forma alguma, pelo menos o que está posto aqui no problema, que não houve diminuição do valor do veículo no mercado, que não vai alterar as características desse produto e, evidentemente, Oswaldo não ficaria aí no prejuízo decorrente dessa substituição. Pois bem, você como advogado, então, como orientaria Oswaldo? Vamos usar as opções. Nós temos aqui as alternativas. Alternativa A, imagina só você indo num advogado e aí ele chega lá para você e fala o seguinte, olha, cuida-se de vício do produto. Legal, vício do produto. Até aqui está correto. Perceba que vício, vamos reprisar, eu tenho vício oculto, que é aquele de difícil constatação. Eu tenho vícios aparentes, que é de fácil constatação. Eu tenho vícios de quantidade, que é na hipótese em que eu adquiro um produto ou um serviço que me é ofertado ou que eu tenho a expectativa de ter X unidades ou X valores e ele vem com um valor diminuto ou diferente das especificações que ali constam. E também tenho o vício de qualidade, quando frustra ali o produto ou o serviço, ele não está com o funcionamento de acordo com aquilo que a sua especificidade diz. Então nós temos essas 4 formas aí de vícios e a gente reprisa isso daí depois assistindo a aula de Direito do Consumidor aqui da LAC Concurso Master One com o professor Palomares. Mas nós temos aqui, cuida-se de vício do produto e a concessionária dispõe de até 30 dias para providenciar o reparo, fase que ordinariamente deve preceder
o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo. Será que essa questão está correta? Vamos continuar. Nós temos a opção B, a alternativa B. Trata-se de fato do produto e o consumidor. Fato do produto, vamos lá. A diferença entre fato e vício. Lembra? Vício internamente no produto não extrapola a coisa ou a prestação de serviço. Fato extrapola a coisa. Então, se eu tenho aqui essa bolinha aqui, ó, é a coisa. Se essa bola estoura, vai lá, ela faz um boom, estoura, o que acontece? Ela extrapolou a própria coisa e atingiu outra. Pode ser a integridade física ou psíquica do consumidor. Então, nós temos o fato do produto, tecnicamente, mas, vamos dizer assim, leigamente é conhecido como defeito, tá? Então, ou até mesmo uma desgraça que a gente brincou, né? Então, eu tenho essa caneta, se ela não funciona, é um vício. Além dela não funcionar, se ela estourar e manchar a minha caneta, ela vem a ser aí um fato do produto e não mais um vício, o que gera inúmeras diferenças de responsabilização dos fornecedores. Então, trata-se de fato do produto e o consumidor sempre pode exigir imediata restituição da quantia paga. Tomem muito cuidado com essas alternativas, essas afirmações de sempre. Tá aqui, ó. Sempre, nunca. Geralmente essas alternativas estão equivocadas, tudo bem? Porque o direito ele não trabalha, em regra, com regras absolutas. Sempre há relativização, né? Então tome muito cuidado com essas afirmativas. Sempre, nunca, jamais, tá? Então você já acendeu o farol amarelo aqui na alternativa B, né? Então tem lá, poder exigir a imediata restituição da quantia paga, sem prejuízo de pleitear perdas e danos em juízo. Será? Pois é. Vamos continuar aqui na alternativa C. Há evidente vício do produto. Olha só, novamente trabalhando a hipótese de vício. Sendo subsidiária a responsabilidade da concessionária. Será que é subsidiária? Nós aprendemos que a responsabilidade subsidiária é do comerciante. Está lá no seu artigo 12 seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Além de ser subsidiária do comerciante, nós temos como regra no direito do consumidor a solidariedade. Está lá no artigo 7º, parágrafo único do mesmo código. Está lá para vocês. Então, a responsabilidade subsidiária da concessionária, devendo o consumidor ajuizar, devendo o consumidor, ou seja, obrigando o consumidor, não é optando, é devendo o consumidor ajuizar a ação de indenização por danos materiais em face do fabricante. Pois é, bem complicada essas questões aqui, né? Fazem uma salada do que é vício, do que é defeito, uma salada na questão da espécie, da responsabilidade. Pois bem, e para finalizar as alternativas, nós temos aqui, trata-se de fato do produto. Olha só, novamente estamos falando da desgraça, do problemão. Se você substituir isso daqui, essa nomenclatura por defeito, talvez fique mais fácil aí para você identificar do que é que a banca está te cobrando, o que é que ela está falando. Então, trata-se de defeito e o consumidor não tem interesse de agir. Ô louco, o cara compra um carro 0 km, o carro vem zoadaço, vem lá daquele jeito, com óleo vazando, tampa voando, motor rachado, e ele não tem interesse. O consumidor está rasgando dinheiro, né? Pois está no curso do prazo para o fornecedor sanar o defeito. Olha só, curso do prazo para sanar o defeito. Nós temos o prazo, só reprisando, tá? Eu sei que vocês sabem isso, já sabem qual é a alternativa correta. Mas o fornecedor, ele só tem o prazo de 30 dias, em regra, para poder sanar vícios e não defeitos. Isso aqui não.
vícios de qualidade e quantidade. Então, vou voltar. 30 dias é a regra para sanar vícios de quantidade ou qualidade. Está lá no nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, se eu já sei que 30 dias é o prazo para sanar vícios de qualidade ou quantidade, eu já sei, por lógica, que eu vou eliminar já duas alternativas aqui, mas muito fácil mesmo, que é a alternativa que fala do fato e que é a alternativa que fala do fato. Porque eu não tenho fato, eu tenho vício, tá? Então, se eu tenho vício, eu fiquei na dúvida agora, qual seria a resposta correta? Então, para desmistificar essa resposta, eu fiz aqui para você um fundamento para que a gente não erre mais essa questão. Então, vamos lá. Momento algum no enunciado da questão foi informado que houve defeito. Até coloquei em negrito aqui para vocês, fato do produto. Então, as alternativas B e C estão erradas. Mas a concessionária de veículo também não pode ser considerada comerciante. Logo, a resposta correta vai ser a alternativa A. Tudo bem? Então, eu tenho lá alternativa A como correta. Vamos refrisar a alternativa? Então, vamos lá. Cuida-se de vício do produto. Um vício que não era oculto, um vício de fácil constatação, porque apareceu a luzinha, o cara abriu o motor e viu o óleo. Então, não é um vício oculto. A concessionária dispõe, então, de 30 dias como regra para providenciar o reparo. Fase que, ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor para pleitear a troca do veículo. É isso aí, rapaziada. Então, vamos reprisar. Se ocorre um vício de quantidade e qualidade, eu não estou trabalhando produtos in natura ou produtos essenciais, como o enunciado não falou nada disso, você não vai viajar na maionese e falar, mas o código... Não, vamos nos ater ao enunciado. Enunciado falou, carro 0 km, vício aparente, vazamento de óleo, rachadura no motor, procurou imediatamente saná-lo e já quis exercer o seu direito a um veículo novo. Não é assim que funciona, porque nós temos no Código de Defesa do Consumidor o direito do fornecedor, tudo bem? Direito do fornecedor buscar sanar os vícios apresentados em seu produto ou seu serviço em até o prazo de 30 dias como regra, podendo ser diminuído ou dilatado, desde que seja convencionado entre as partes, diminuído para 7, aumentado para 120 dias, tudo bem? Mas também não era essa o questionamento aí da banca, por isso não viaje na maionese. E apregou aqui, ultrapassado 30 dias e não sanado o vício, aí cabe a escolha do consumidor as hipóteses constantes na lei, sendo uma delas querer a substituição do veículo por um igual ou equivalente. Tudo bem? Então, a alternativa correta realmente vai ser a letra A. Muitos podem ter ficado em dúvida com a questão da concessionária, porque ela comercializou o veículo, né? E eu coloquei ali que ela não pode ser considerada comerciante. Por que, professor Palomares, não pode ser considerada comerciante nessa hipótese? Justamente porque o próprio problema, percebam, diz que ele voltou imediatamente à concessionária e a concessionária realizou uma rigorosa avaliação no veículo. Então, ela não pode ser considerada apenas e tão somente comerciante. Ela vai além. Ela também é prestadora de serviço mecânico. Não é comerciante, portanto, não entra na hipótese aqui da responsabilidade subsidiária. Tudo bem? Entra na hipótese da responsabilidade, na regra, responsabilidade solidária de todos os partícipes da cadeia de fornecedores. Então, eu sei que você sabia já essa resposta tranquilamente, sem medo de errar, porque nós estamos juntos. Nós tivemos uma aula fantástica, tive a experiência aqui, tanto de estar com você aí do outro lado,
dos monitores, bem como uma galera fantástica aqui presencialmente. Então foi muito legal a troca de experiência que nós tivemos de Direito do Consumidor. Não perca a aula, não deixe de estudar. O nosso material foi elaborado pensando na sua aprovação aqui com o pessoal da LAC Concursos Master One, que é o nosso projeto. Continuando, nós temos aqui o outro exercício, né? É uma outra questão, também cobrada em exame de ordem. Todas elas nós trabalharemos a questão de exame de ordem aqui, única e exclusivamente da banca FGV. E vocês vão perceber, inclusive aqui segue uma dica para você que está aí. Cobra-se muito súmulas, entendimento sumular, tá? No direito do consumidor. Então, se não é súmula, é jurisprudência. Praticamente os casos, súmula, jurisprudência, súmula, jurisprudência. É o que nós podemos perceber dos últimos exames da ordem. Então, como eu já me comprometi, vai estar disponível para vocês todas as súmulas do STF e do STJ como material complementar aí disponível para você estudar para o exame de ordem e não errar as duas questões essenciais de direito do consumidor. Vamos lá. FGV, exame de ordem, 23º exame. Vera, famosa Vera. Ela sofreu um acidente doméstico, então caiu na casa dela, sei lá o que aconteceu, um acidente doméstico. E sentiu fortes dores na sua coluna, em suas costas, com a redução dos membros inferiores, tá? Procurou atendimento médico hospitalar. Legal, maravilha. Até aí, nada de relevante, você só está perdendo tempo lendo a questão. A equipe médica prescreveu uma análise neurológica, ou seja, isso aqui é um exame, que a partir dos exames de imagem, tá aqui, tá? Pode ser uma radiografia, pode ser um raio-x, uma cintilografia, assim sucessivamente. Evidenciaram uma lesão na coluna. Então, ela caiu em casa e rebentou a coluna dela em palavreado aí, mais para o nosso lado, né? Menos técnico, mais o lado comum, ordinário. Então, o plano de saúde... Opa! Surgiu um cara aqui. Plano de saúde. Então, ela caiu em casa, foi num hospital que não fala, mas que provavelmente era conveniado e ela tem um plano de saúde. Legal. Entretanto, o plano de saúde dela negou o procedimento e o material. Olha só. Qualquer coincidência, qualquer comparação com a realidade é mera coincidência, tá, rapaziada? Isso aqui é um exemplo meramente hipotético que a FGV tirou da cabeça dela para pôr aqui. Isso aqui só deve acontecer lá nos países Japão, África, né? Nossos irmãos Argentina e por aí vai. Aqui no Brasil isso não acontece, tá? Então, o plano de saúde negou o procedimento e o material e fundamentou a negativa de que, embora a moléstia estivesse prevista no contrato, ele negou mesmo o material e o procedimento constando no contrato. É isso que está sendo falado aqui. Vera, a senhora Vera, ela procurou você, que está aí do outro lado, né, como advogado, e a fim de saber se o plano de saúde poderia negar, sob a justificativa de falta de cobertura contratual. Opa! Vamos lá. Negou o procedimento e o material fundamentado em negativa de cobertura. Falou que não tem cobertura, mas a moléstia estava no contrato. Tá? Vamos supor, sofro um problema cardíaco. Meu Deus do céu, um problema cardíaco. Aí o médico vai lá e me prescreve um procedimento e solicita material. Aí o plano de saúde fala, não, eu cubro só a questão do atendimento médico. Se precisar fazer uma cirurgia material, não tem cobertura. Legal, né? Bacana. Então o que acontece? Ela colocou lá a justificativa falta de cobertura contratual, algo que os médicos informaram ser essencial à diagnose correta da extensão da lesão na coluna. Então, se ela não fizer o procedimento
e a utilização do material que vai ser utilizado no procedimento, eu estou retirando a essencialidade do diagnóstico correto da extensão dessa lesão da coluna, conforme prescrição médica. É esse o raciocínio da questão. E aí pergunta, neste caso, à luz da norma consumerista e do entendimento do STJ, olha aí o que eu falei para vocês, hein? Entendimento do nosso Tribunal Cidadão, mais conhecido constitucionalmente como STJ, Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Passou, vieram as alternativas. E você está lá com o enunciado fresquinho na cabeça, fácil, sossegadaço. Você imaginou lá, casa, caiu, coluna quebrou, ou rachou, ou machucou. Plano de saúde, o médico solicita procedimento e material. Plano de saúde nega o procedimento e o material, falando que não há cobertura contratual. Você procura um advogado e o advogado lhe dá as alternativas. O contrato de plano de saúde não é regido pelo Código do Consumidor. Opa. Não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor? Existe jurisprudência e súmula, tá? Que diz que é aplicável aos contratos de plano de saúde o Código de Defesa do Consumidor. Então, você que está atento, antenado aí nas relações de consumo, sabe que essa questão nem precisa perder o tempo lendo. Mas vamos continuar, porque muitas vezes você pode ter o desconhecimento disso daí, tá? Regido, e sim, exclusivamente pelas normas da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Normas da ANS, a ANS é uma autarquia federal em regime especial que tem como competência precípua regular o mercado privado de assistência à saúde, ou seja, ele regula os contratos e planos de saúde, tá? Com a operadora de plano de saúde e o Estado, ele fiscaliza isso daí, para que o consumidor, logo aqui, ele tenha a garantia da qualidade na prestação de serviço e a transparência, a confiança, entre outros princípios. Então, nós temos aqui o que impede a interpretação ampliativa sob pena de comprometer a rigidez econômica de planos respaldados do princípio da solidariedade. Uma salada. Até porque a interpretação do Código de Defesa do Consumidor, ela sempre se dará ampliativa pró-consumidor, pois o consumidor é vulnerável, lembra disso? Então, se ele é vulnerável e é uma norma de ordem pública de interesse social principiológica de status constitucional, óbvio que vai se interpretar ampliativamente para o consumidor vulnerável. Então, essa questão, rasga ela, essa afirmativa aqui está fora. O plano de saúde pode se negar a cobrir o procedimento médico hospitalar, desde que possibilite o reembolso do material indicado pelos profissionais de medicina, ainda que imponha limitação de valores e o reembolso se dê de forma parcial. Então, quer dizer, olha o que está falando aqui. Se você for parar para pensar, bem tranquilo, por isso que eu dei aquela dica para vocês. Faça uma respiração consciente, concentre. Está pensando em coisa fora? Para de responder. Porque está tão fácil essa afirmativa, mas tão fácil, que se você não estiver concentrado, você pode errar uma coisa tão fácil como essa. Aqui ele está falando o seguinte, você contrata um plano de saúde e quando você precisar dele, ele vai te negar a cobertura. Mas você vai poder pedir o reembolso se você pagar particular, mas não vai receber o reembolso integral. Legal, então para que eu pago um plano de saúde? Se eu vou ter que pagar, me reembolsar parcial e ainda vou pagar por mês um plano de saúde que não vai ter o meu procedimento, para que eu tenho um plano de saúde? É um raciocínio lógico. Então, essa afirmativa B, ela não é correta porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada, está lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Desvantagem exagerada. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão a cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito. Incumbência essa
que pertence ao profissional da medicina que assiste ao paciente. Bom, será que essa daí é a correta? Pelo menos é a mais coerente até agora. E vem a afirmativa B. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código do Consumidor. Aqui vai uma crítica ferrenha à banca FGV. Não existe Código do Consumidor. É Código de Defesa do Consumidor. Defesa do Consumidor. E não Código simplesmente do Consumidor, diminuindo a importância aí da defesa para quem está interpretando em início de carreira aí essa norma tão brilhante que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos lá. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código do Consumidor e, resguardados os direitos básicos do consumidor, os planos de saúde podem estabelecer para quais moléstias e para que tipo de tratamento oferecerão a cobertura, de acordo com a categoria de cada nível contratado, sem que isso viole o CDC. Balela. Balela. Não pode. Não pode. Porque o Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de ser uma norma de ordem pública e interesse social, ele torna alguns direitos indisponíveis. Então, ele atua diretamente na seara dos direitos dos contratos. E, contratualmente, não pode ser um plano de saúde, ele não pode, contratualmente, adentrar a seara reservada ao exercício do profissional da medicina. É somente um médico que consegue diagnosticar e dizer qual o melhor tratamento para o seu paciente. Então, eu não posso adentrar aqui. O plano de saúde é proibido, vetado por lei, não só pelo Código de Defesa do Consumidor, como também pelas normas expedidas pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e também pela própria lei específica de plano de saúde, que é a Lei 9656/98, que trabalha justamente a regulação deste contrato. Então, nós temos como alternativa correta a alternativa C. Será que foi isso mesmo que eu fundamentei para vocês aqui no próximo slide? Vamos dar aquela olhada para ver se a minha resposta que eu fiz escrita confirma com a resposta que a gente acabou de analisar. Vamos lá. Resposta. Alternativa A está incorreta, pois o contrato de plano de saúde é regido pela Lei 9656, regulado pelas normas administrativas da ANS, bem como sofre a incidência do CDC, por ser uma relação de consumo, e o CDC ser norma de ordem pública e interesse social. Já a alternativa B também está incorreta, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, portanto, uma prática rechaçada, proibida escancaradamente pelo Código de Defesa do Consumidor. E nós temos a alternativa C, correta e em total consonância, em perfeita sintonia com a súmula 302 do STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça, que é, aspas, abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Por interpretação, vamos voltar lá na alternativa. A interpretação é a mesma. O contrato de plano de saúde é regido pelo CDC e o plano de saúde apenas pode estabelecer para quais doenças, quais enfermidades, doenças, oferecerão a cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento. Não cabe o tipo de tratamento. Então, se não cabe o tipo de tratamento, se o médico estabeleceu lá que ele tem que ficar internado por 10 dias, não cabe ao contrato do plano de saúde limitar isso no tempo. Ah, não, vai ficar só 5 dias o contrato. Depois, você vai pagar uma taxa. Não pode, proibido por lei. Tudo bem? Então, a resposta correta, letra A, com destaque a súmula 302 do STJ. Resposta correta, letra C. Perdão aí, rapaziada. E nós temos a alternativa D, que também está incorreta, pois é vedado ao plano de saúde estabelecer as doenças e seus tratamentos, sendo esta atividade exclusiva dos profissionais liberais da medicina e odontologia, bem como também colocaria para o consumidor desvantagem exagerada, e quem tem a competência de estabelecer
o rol de procedimento mínimo que tem que ser cumprido por todos os contratos de plano de saúde é a ANS através do seu rol de procedimentos, que, diga-se de passagem, entendimento pacífico dos tribunais superiores, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo, tudo bem? Então, se o médico prescrever um procedimento ou um procedimento ou até mesmo um material que não conste naquele rol de procedimento, o plano de saúde não pode negar se for considerado por aquele profissional médico essencial, salvo hipótese de junta médica, mas isso daí é tema para a prática em si altamente complexa e que até hoje não caiu na banca aí da FGV em questões de ordem. Continuando, nós temos aqui 21º Exame de Ordem Unificado, FGV, o Banco X, ou, em tradução, Banco X. Tudo, né? Temos aí que ele enviou para você um cartão de crédito para o senhor Jeremias. Então, vamos lá. Banco X. Eu posso chamar ele de X? Você deixa? Acho que fica mais chique, né? Banco X, né? O Banco X enviou o cartão de crédito para Jeremias. Então, ele mandou um cartão de crédito lá para um cara chamado Jeremias. E tinha um limite de R$10.000. O pessoal aí deve estar falando, pô, manda para mim esse cartão. Eu não gostaria de ter esse cartão. Não, o Brasil tem aí a questão do superendividamento do consumidor. Projetos de leis tramitando. Então, é muito complicado você receber esse cartão assim do nada, sem uma educação financeira, sem saber aí os seus hábitos, né? Então, a gente tem aí, mandou um cartão com um limite de R$10.000, ele podia usar nacional ou internacionalmente, incluía nesse cartão o seguro de vida e acidentes pessoais e também seguro contra roubo e furto, num valor ínfimo aí de R$5 mensalmente, e a anuidade era 400, né, 400, e parcelada em até 5 vezes. Bom, então vamos resumir. Me mandaram um cartão de crédito, eu recebi esse cartão de crédito, lá tinha limite de R$10.000, tinha seguro para tudo que eu posso imaginar, por 5 por mês, e uma mensalidade de R$400, uma anuidade de R$400 que era fracionada em 5 prestações. Jeremias recebeu essa correspondência, lá, esse cartão que me foi enviado, né, eu, Jeremias, estava bloqueado, veio um contrato e o informativo de tudo isso que está sendo falado aqui, desses benefícios e ônus, mas aqui entra o X da questão. Jeremias não é cliente do Bankex. Não é. Nunca foi. Nem quer ser mais. Não é. E também sequer solicitou um cartão de crédito. Mas solicitou. Resumindo, não sei que banco é, nunca pisei naquele banco, não sou cliente daquele banco, mesmo que eu soubesse que seja, que já tivesse pisado, não sou cliente, não solicitei cartão algum e fui surpreendido na minha residência, fui surpreendido no meu direito de paz, fui surpreendido com um envelope que contém um cartão de crédito com R$10.000 de limite, 400 de anuidade em 5 vezes e um monte de seguraiada, papagaiada de R$5 por mês. Legal. Onde é que você vai matar essa questão? Você vai matar essa questão aqui, ó. Só aqui. Jeremias não é e não solicitou o cartão aí para esse Bankex. Sobre a conduta da instituição, considerando a situação narrada e o entendimento, olha aí novamente, entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Em súmula, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá na nossa afirmativa. As opções. Afirmativa A. Foi abusiva. Afirmativa B. Foi abusiva. Afirmativa C.
foi abusiva. Afirmativa D, não foi abusiva. Então, eu tenho aqui 3 afirmações de abusividade e uma afirmação de não abusividade. Tudo bem. Então, vamos lá. Ela foi abusiva, sujeitando-se à aplicação de multa administrativa que não se destina ao consumidor. Até aqui está tudo ok. Mas não há ilícito civil indenizável. Opa! Não há ilícito civil indenizável? Pois trata-se de mero aborrecimento sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito de Jeremias. Vamos lá. Primeiro, mero aborrecimento não pode ser considerado excludente de responsabilidade civil. Conforme nós temos um curso que, conforme o curso Dano Moral versus Mero Aborrecimento, da autoria do professor Palomares, está aqui falando com vocês, aqui está gratuito, disponível no YouTube da LAC Concurso, no YouTube, no canal do professor Palomares, tá? Lá nós discorremos em 10 aulas, 10 módulos aí, de mais de meia hora, justamente a questão do mero aborrecimento não poder ser excludente de responsabilidade civil. Então, aqui, se existe a multa administrativa, por que não há ilícito civil? Como que não há ilícito civil? E por que o mero aborrecimento? Não há ilícito civil por mero aborrecimento? Só por aí, só você não marcaria essa questão, porque o mero aborrecimento ele não exclui a responsabilidade civil do fornecedor. Então, nós temos aqui... E quem falou em enriquecimento ilícito de Jeremias? Jeremias em nenhum momento solicitou o cartão. Então, a questão aqui realmente ela está totalmente equivocada, tá? Ela estava correta até a vírgula, após a vírgula não está correta, pois o mero aborrecimento não é excludente de responsabilidade civil e, óbvio, que Jeremias não irá se enriquecer ilicitamente conforme o entendimento pacífico e expresso do STJ. Foi abusiva, sujeita à advertência e não à multa administrativa. Não tem a advertência, tá? Então, aqui já estaria equivocado por conta dessa advertência que eles colocaram aqui. Salvo o caso de reincidência, bem como não gere ilícito indenizável, por não ter havido dano moral in re ipsa na hipótese, salvo se houvesse extravio do cartão antes de ser entregue a Jeremias. Também, olha, vamos explicar aqui. O aluno, você vai estar lá lendo isso daqui, você vai falar, nossa, mas não tem nem pé nem cabeça. Vamos lá. Foi abusiva, sujeita à advertência e não à multa administrativa, salvo o caso de residência. Até aqui, o raciocínio poderia confundi-los, né? Falar, pô, tá, ele mandou o cartão, o cara não pediu, então vou dar uma advertência para ele. Se ele mandar de novo, aí eu aplico a multa. É um raciocínio lógico, mas não é um raciocínio jurídico, tudo bem? Bem como não gera ilícito indenizável por não ter havido dano moral in re ipsa. Reprisando, o que é dano moral in re ipsa? Dano moral in re ipsa é aquele dano moral que se presume a efetividade, a potencialidade ou a realização de um dano decorrente da própria conduta do fornecedor ou do agente causador desse dano. Então, nessa situação, há sim dano moral in re ipsa aqui em jogo, tá? E aí depois, continua. Salvo se houvesse extravio do cartão antes de ser entregue a Jeremias. Se tivesse extravio do cartão antes de ser entregue a Jeremias, lembra lá no enunciado? Jeremias nem sabia, nunca teve contato com o banco, ele nem solicitou o cartão. Então, se o cartão não chegasse para Jeremias, ele nunca ia ficar sabendo. Jamais. Jeremias, ele nunca ia, jamais, tá? Então, não tem nada a ver. Essa questão aqui também está totalmente equivocada. Equivocada. Vamos lá. Foi abusiva e constituiu ilícito indenizável em favor de Jeremias, mesmo sem prejuízo comprovado. Então, se é mesmo sem prejuízo comprovado, leia-se presumidamente. Presumidamente. Em razão da configuração do dano moral in re ipsa, na hipótese, que pode ser pode ser cumulada com a aplicação de multa administrativa,
que não será fixado em favor do consumidor. Perfeita questão. Perfeita, perfeita, perfeita. Então, nós temos aqui uma questão perfeita. A multa administrativa nunca é, ou não deve ser, nunca será, revertida para o consumidor, tá? Porque aí a relação é administrativa, com o Estado, com normas de direito público, com normas de direito administrativo, de fiscalização decorrente do poder de polícia. Então, esses recursos provenientes da multa vão para os cofres públicos. Já a indenização por dano moral em ré ipsa é pessoal, direito personalíssimo, vai para o consumidor lesado, mesmo que não haja comprovação do prejuízo, porque eu estou falando de um dano moral presumido. Não foi abusiva. Pô, a questão já começou errada, né? Como não foi abusiva? Eu recebi um negócio em casa que eu nem solicitei, como assim? É amostra grátis? Posso considerar esse cartão como amostra grátis? Eu não vou complicar aqui para vocês não, tá? Mas vamos lá. Não foi abusiva, pois não houve prejuízo ao consumidor a justificar a multa administrativa e nem constitui ilícito indenizável, na medida em que o destinatário pode desconsiderar a correspondência, não desbloquear o cartão e não aderir ao contrato. Então, assim, já imaginou se todos os dias você recebesse uma carta dessa com um cartão de crédito te assediando diuturnamente para que você gaste além daquilo que você produz e se endivide para cair em juros sobre juros, aqueles juros do rotativo, entre outros, que a gente sabe que no nosso país ultrapassam 300%, isso é altamente abusivo, tá? A conduta antiética, imoral, que quebra a boa-fé objetiva das relações de consumo. Então, quem colocou a alternativa afirmativa B, a afirmativa C, está perfeito, é a alternativa correta. Então, a gente tem lá, as afirmativas A, B, E, D estão incorretas, pois, conforme teor da súmula do STJ 532, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Então, no teor expresso da súmula do STJ 532, a afirmativa correta é a afirmativa C de casa. Então, continuando para a nossa questão derradeira aqui do quadro resolução de questões, vamos lá para o exame de ordem unificado FGV número 19. Antônio desenvolve há mais de 40 anos, é muito tempo, muito mais tempo do que eu tenho nessa vida. Né? Então vamos lá, atividade de comércio no ramo de hortifruti. O cara é o cara, 40 anos lá no ramo de hortifruti. Ele tem os clientes que chegam cedo para adquirir verduras frescas entregues pelos produtores rurais da região. Então, além dele ser um cara 40 anos desenvolvendo essa atividade, ele ainda fomenta ali os produtores da região. Fantástico, parabéns por Antônio até aqui. Antônio também vende no varejo, mas ele próprio faz a pesagem lá na hora, de grãos e cereais adquiridos em sacas de 30 quilos de uma marca muito conhecida e respeitada no mercado. Então, o Antônio, ele faz a pesagem lá na hora como varejista, né? E o que ele faz? Ele pega uma marca muito conhecida, princípio da confiança, e faz essa de sacas de 30 quilos a pesagem. Determinado dia, a cliente Maria desconfiou da pesagem e fez a conferência numa balança caseira dela, que apontou uma suposta divergência de peso. Perceba, não fala nem para mais nem para menos, uma divergência de peso. Se ela procedeu com uma denúncia, é porque ela saiu no prejuízo. Então, se está falando que é 30, de repente está levando 15. Né? Mas aqui não fala isso, mas leva a entender que é isso, prejuízo para o consumidor. Procedeu com a imediata denúncia a um órgão oficial de fiscalização, também não fala qual o órgão,
Não viaja na maionese em querer identificar que órgão é, para onde vai, meu Deus do céu, é federal, estadual, municipal, não viaja. Não está falando isso aqui na questão. E denunciou para o órgão. E esse órgão confirmou que o instrumento de medição do comerciante, do seu Antônio, estava com problemas de calibragem, estava totalmente em desacordo, né, com os padrões oficiais, gerando prejuízo aos consumidores. Então, Antônio, malandramente, né, vamos dizer que nem vamos entrar na questão subjetiva, a balança dele estava desconfigurada e estava dando vantagem exagerada para ele, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, prejuízo. A cliente denunciante buscou ser ressarcida pelo vício de quantidade dos produtos. Olha só, aqui é importante. Maria buscou ser ressarcida, vício, tá? De quantidade. Significa dizer que se ela comprou 30 quilos, e aqui não fala, mas ela levou menos do que ela comprou, ela pode inteirar até os 30 quilos, tá? Ou aquelas outras alternativas, substituir por um igual equivalente, repor, ou até mesmo pedir o dinheiro de volta. Isso tudo está lá no Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Quanto às afirmativas? Perceba que as afirmativas aqui são bem tranquilinhas, curtinhas, não vai te cansar no momento da leitura, na prova. Trata-se de responsabilidade civil solidária, podendo Maria acionar tanto o comerciante quanto os produtores. Essa seria a regra do Código de Defesa do Consumidor, se você parar o seu estudo ali no parágrafo único do artigo 7º. Trata-se de responsabilidade civil subsidiária, pois o comerciante só responde se os demais fornecedores não forem identificados. Como ele falou de uma marca conhecida, poderia levar você a erro nessa situação também, porque aqui nós estamos falando do comerciante puro e simples, tá? Do comerciante puro e simplesmente. Então, se ele fosse apenas e tão somente o comerciante, ele seria a resposta letra B perfeita. Mas como ele também atua no varejo, ele não é só comércio. Então, a letra B está equivocada também. Já a letra C trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante na qualidade de fornecedor imediato. Perfeita a resposta. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê algumas exceções à solidariedade. A primeira delas é quando o comerciante, quando ele vende um produto viciado, mas esse produto viciado é de fácil constatação o seu fabricante no momento da aquisição lá no comércio, o comerciante responde subsidiariamente. E há também uma outra exceção ou uma outra situação em que o comerciante ele responde de forma exclusiva, pois é ele o responsável, ou seja, o fornecedor imediato, ele que fez a pesagem, é só ele que está tendo vantagem, é ele que está cometendo o ilícito. Então, se ali ocorreu o ilícito, o comerciante responde exclusivamente. E a letra D, trata-se de responsabilidade objetiva, motivo pelo qual inexistem excludentes de responsabilidade civil. Olha, se a questão, a afirmativa D, parasse aqui, tá? Não tivesse isso daqui, mais nada. Vinha aqui, ó, tratar de responsabilidade objetiva, estava legal. E aí estava certo, ia anular a questão porque as duas estavam certas, tá? Vou imaginar que a C eu não li ainda, tá bom? Então, mas assim, a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor é pela teoria do risco do empreendimento. Risco do empreendimento significa dizer que há excludentes de responsabilidade civil, tais como culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, colocado o produto ou o serviço no mercado, o defeito inexistiu, e assim sucessivamente. Já a responsabilidade civil objetiva, que é proveniente da teoria do risco integral, esta não tem responsabilidade, não tem excludente de responsabilidade civil, mas ela não é adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Ela é adotada pelo direito ambiental, onde não há excludente de responsabilidade civil. Portanto,
A afirmativa correta, muito fácil, né, é a alternativa C. Trata-se de responsabilidade civil exclusiva do comerciante na qualidade de fornecedor imediato. O que você precisa gravar? Fornecedor imediato responde exclusivamente. Fornecedor comerciante que no momento do comércio, da comercialização do produto ou serviço, é de fácil constatação o fabricante, responde subsidiariamente. Todas as demais hipóteses, solidário. Onde eu tenho aqui a resposta para vocês. As afirmativas A e B estão incorretas, pois o CDC prevê a responsabilidade direta do comerciante na hipótese contida no parágrafo 2º do 19. Assim, a resposta correta é a afirmativa C, porque está trabalhando vício e não fato do produto. Portanto, a afirmativa D também é incorreta, pois a teoria aplicada na responsabilidade civil dos fornecedores é a do risco do empreendimento e não a do risco integral existente no direito ambiental. Bom, é isso, pessoal. Eu tenho certeza que com as dicas aqui do professor Palomares, essas resoluções que nós acabamos de fazer das questões antecedentes do direito do consumidor da banca FGV em exames de ordem, bem como o material de apoio desenvolvido exclusivamente para vocês aqui na LAC Concursos, no projeto Master One, é o suficiente para você conseguir a sua aprovação no exame de ordem e depois, com certeza, postar aquele hashtag FGV. Tamo junto? Valeu, obrigado e sucesso para todos vocês. Mente sã, corpo são, sucesso de aprovação. Obrigado. Clique like.